Está hoje connosco José Cordeiro para esta análise a temáticas da doutrina social da Igreja. Muito obrigado por estar neste programa. Perguntava-lhe, antes de mais, na sua opinião, que relevância tem a doutrina social da Igreja no tempo atual, no tempo em que vivemos, onde as questões da sociedade se colocam com alguma emergência? Primeiro que tudo, deixe-me cumprimentá-lo também e agradecer o convite que foi dirigido. Com gosto. Em relação à questão, quer dizer, há quem fale, inclusivamente, que estes tempos tão conturbados e tão difíceis estamos a viver são um pouco uma nova ordem social e uma nova necessidade de repensar a sociedade onde estamos inseridos. E nada mais e nada melhor que olhar pelo menos para a história recente e ver quando é que na nossa vida houve momentos parecidos com esse e a resposta que a Igreja deu, nomeadamente através, seja do Concílio Vaticano II, seja inclusivamente com a elaboração do Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que no fundo vem compendiar aquilo que é, de facto, a doutrina social da Igreja para os assuntos sociais. Portanto, estamos a viver momentos conturbados, são evidentes para toda a gente e há, de facto, questões que, apesar de estarem latentes na sociedade portuguesa, de um momento para o outro nós temos necessidade de recorrer à doutrina social da Igreja, inclusive para encontrarmos esperança, para encontrarmos fé, inclusive para encontrarmos respostas para as dificuldades. Encontrarmos soluções também na minha perspectiva, é aqui que nós podemos encontrar soluções. Soluções políticas, económicas? Soluções políticas, económicas, sociais, humanas, e por aí fora. E vejamos algumas dessas soluções, então, dessas pistas apontadas pela doutrina social da Igreja. José Cordeiro, para esta análise, para escolher, enfim, diante da necessidade de ter de escolher algumas temáticas das muitas que o compêndio apresenta, escolheu o diálogo. Porquê? Primeiro, portanto, o Concílio Vaticano II é uma marca pelo diálogo e é uma marca fundamental para a implementação, e ele próprio foi um concílio de diálogo e dialogante. Depois, tendo em consideração a situação em que nos encontramos, no fervilhar mediático em que as pessoas opinam e há opiniões para tudo e muitas vezes as opiniões não são confrontadas. Acontece muitas vezes que radicalizam-se as opiniões e nunca são postas em confronto. Eu escolhi fundamentalmente o diálogo porque o diálogo é fundamental para o encontro e fundamentalmente para as relações humanas. Sem diálogo não há relações humanas possíveis, nem relações humanas sustentáveis. E o diálogo é sempre difícil quando no outro temos o antagónico. Há um autor, um filósofo, que neste caso até é insuspeito para a doutrina cristã e para a doutrina católica, que é Aristóteles, que dizia que quem discorda de mim, alguma razão lhe assiste. É na doutrina social da Igreja também que eu encontro resposta para isso. Eu tenho que dialogar com o outro, eu tenho que procurar as razões que o outro tem para estar em confronto comigo. Portanto, é nessa perspectiva, fundamentalmente, que eu entendo que o diálogo hoje é fundamental o diálogo na concertação social, é fundamental o diálogo entre as pessoas, é fundamental o diálogo entre os ativos e os aposentados, é fundamental o diálogo entre os pais e os filhos, ou seja, o diálogo é de facto o renascer de uma nova esperança, porque é nesta procura constante e neste diálogo constante em tentar perceber o que é que o outro precisa que nós podemos encontrar caminhos, porque se me fico unicamente pelo caminho que eu entendo ser o melhor, posso ir contra o outro. Com muita probabilidade. E aqui a ideia do diálogo é não ir contra o outro, mas ir com o outro, e ambos à procura de caminhos e destinos. E por isso Recordo a esse propósito o número 43 deste Compêndio da Doutrina Social da Igreja, onde se afirma, e segundo o ensinamento conciliar, o nosso respeito e amor devem estender-se também àqueles que pensam ou atuam de modo diferente de nós em matéria social, política ou até religiosa. Esta é uma mensagem dirigida, em primeiro lugar, para o interior da Igreja, acredito. É dirigida para o interior da Igreja e é dirigida para o exterior da Igreja também, porque o exterior da Igreja também é um elemento de diálogo, ou seja, o interior da Igreja também tem que dialogar com o exterior. Portanto, e eu penso que é tão transversal que não podemos excluir uma das partes, ou seja, também nós sabemos que o Concílio Vaticano II foi muito importante para o diálogo interior na Igreja, mas também foi fundamental e foi fundante para um diálogo constante com o exterior da Igreja. E daí a necessidade de um diálogo constante, inclusivamente com posições antagónicas, com posições políticas, com posições sociais, com posições até humanas diferentes e diferenciadas. Mas esse diálogo é fundamental para encontrar pontos, para encontrar
Diálogo que se sustenta numa rede de relações verdadeiras e sinceras com os seus semelhantes é também a proposta da doutrina social da Igreja? E aqui está a dificuldade. Com isso está uma das grandes dificuldades e é por isso que essa dificuldade só é ultrapassada se de facto nós insistirmos e se nós abdicarmos muitas vezes de algumas convicções que temos, muitas vezes mais por teimosia e muitas vezes e outras vezes por pouco refletidas, e aí é importante de facto eu conhecer o outro, eu procurar no outro essa procura e essa constante de encontro. O diálogo surge assim como um tema da doutrina social da Igreja, na sua opinião? Sim, fundante, independentemente das características que atravessam toda a ideia de justiça, toda a ideia de verdade, toda a ideia de fé, etc. Mas no que toca ao diálogo e no que toca ao bem-estar social, o diálogo, na minha perspectiva, é fundante e fundamental para uma sociedade que busca e procura o bem comum. É fundante. E é nessa perspectiva que um outro tema que eu gostaria também de ver salientado é através, só há diálogo também, se houver solidariedade. Ou seja, é um tema importante também, que nessa perspectiva, que quer o tema do diálogo, quer o tema, por exemplo, da solidariedade, implica uma coisa fundamental para todo o cristão, que é o princípio, entre outros, o princípio da gratuitidade. Ou seja, eu não posso ir dialogar à espera de vencer, eu não posso ir a dialogar à espera de ganhar, eu não posso entregar-me aos outros à espera de receber, eu tenho que me entregar aos outros à espera de dar. Portanto, esse princípio da gratuitidade e da dádiva do cristão é fundamental, que, como sabemos, Cristo levou ao extremo e deu, inclusivamente, a vida pelos outros. Portanto, esse dom da gratuitidade é uma obrigação de todo cristão. Portanto, e nessa perspectiva que eu entendo que, a par também da questão e do princípio fundamental do diálogo, também o princípio fundamental da solidariedade são fundantes nesta área, em conjugação, evidentemente, com todos os outros princípios. E ao apresentar esse princípio e essa temática da solidariedade, do compêndio da doutrina social da Igreja, apresentam desde logo a solidariedade entre trabalhadores. Sim, é um tema que eu gostaria de tratar com alguma acuidade, mas permita-me fazer um enquadramento, porque hoje o problema da solidariedade põe-se também, evidentemente, põe-se entre trabalhadores, mas põe-se hoje com alguma acuidade no que toca, por exemplo, à solidariedade intergeracional. Hoje, quando estamos a falar de aposentações, quando estamos a falar de reformas, ou quando estamos a falar de pessoas que estão a receber a sua reforma, e que muitas vezes as pessoas dizem eu contribuí e agora não tenho, as pessoas têm que, e todos nós temos que meditar nisto. Ou seja, há nas nossas contribuições o princípio fundante da nossa segurança social, por exemplo, que é o princípio da solidariedade intergeracional. O nosso princípio está baseado em que quem está a trabalhar desconta para quem já está aposentado e não há um sistema básico do aforro. Eu não estou a aforrar para mim, quando chegar o fim da minha vida eu recebo. Não, é as gerações que vão interagindo e solidariamente vão contribuindo para que todos recebam e que todos tenham um fim de vida aceitável. É este princípio que muitas vezes está a ser posto em causa. E está a ser posto em causa também por falta de diálogo intergeracional. Também que existem. Exatamente, mas para esses equilíbrios demográficos nós temos que ter em consideração que também esses desequilíbrios advêm de muitos problemas relacionados com o diálogo intergeracional. Ou seja, é culpa de alguma geração os desequilíbrios demográficos, independentemente daí. Portanto, são muitos assuntos que têm que ser trazidos para cima da mesa. Voltando então à questão sobre a solidariedade entre trabalhadores. A doutrina social da Igreja, nomeadamente o compêndio e nomeadamente o parágrafo que acabou de ler, é claro. A solidariedade entre trabalhadores manifesta-se nos sindicatos. É SIC. Portanto, diz mas isso. Será a instância exclusiva da manifestação? Não diz como exclusiva, mas diz que é necessária e em sociedade é inultrapassável que assim seja. Portanto, é nessa perspectiva que eu entendo que é importante não desvalorizar o trabalho dos sindicatos, não desvalorizar o trabalho dos trabalhadores
em prol do sindicalismo, e é importante também ter em consideração que também diz a doutrina social da Igreja que o sindicalismo não deve ser entendido como uma luta de classes, mas deve ser entendido como uma procura do bem comum. Ora, são um fator construtivo da ordem social, diz. Da ordem social e também continuando dizendo que não deve ser entendido como uma luta de classes ou de uma classe contra outra classe. Daí que, mais uma vez, até dentro do modelo e do momento de solidariedade sindical, é importante também o diálogo. O diálogo com quem? Com as outras partes, o diálogo com as entidades patronais, o diálogo com os governos, o diálogo com todos os outros envolventes. Tendo sempre em consideração, se me permite, sim, que o fim último do trabalho dos sindicatos deve estar vocacionado e orientado para um bem justo e para o bem comum. Tendo em consideração, fundamentalmente, que hoje, também a doutrina social da Igreja e o compêndio diz, hoje estamos necessitados de novas formas de solidariedade. Estamos necessitados de nova forma de solidariedade, porque, de facto, temos, e isso é evidente, temos milhares de pessoas desempregadas, temos milhares de pessoas com contratos atípicos, com contratos desestruturados, e aí é importante, mais uma vez, também por isso não serão necessárias novas formas de sindicalismo? Ou seja, também o próprio sindicalismo deve-se renovar, e a doutrina social da Igreja também aponta para isso, que deve atender às novas formas emergentes, seja da globalização, seja diz-nos mesmo isso, o problema da globalização, o problema da deslocalização de empresas, os trabalhos sazonais, etc. Portanto, está atualíssima no que toca às questões emergentes do trabalho. Portanto, e essa solidariedade e esses mecanismos de solidariedade têm que ser repensados. E, fundamentalmente, há um tema do qual nós não nos podemos esquecer. É que o direito é um trabalho e é um direito eu poder exercer esse direito. E é muitas vezes no exercício desse direito que eu tenho que há muitas formas e muita inovação que tem que ser feita no movimento sindical, por exemplo. Temas que, de facto, com uma atualidade crescente nos tempos atuais, que nós analisámos nesta rubrica sobre a doutrina social da Igreja, já que voltaremos de hoje a 8 dias. Muito obrigado eu que agradeço por ter estado neste programa. Obrigado. Uma temática que volta de hoje a 8 dias.